Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Seja muito bem-vindo ao Meio-Dia Paraná. Começamos essa edição com imagens ao vivo da UPA da Avenida Arthur Thomas, ali no Jardim Sabará. Desde as 7 da manhã, a unidade é exclusiva para pessoas com sintomas de dengue. Olha só quanta gente por lá, hein? Você vai saber nessa edição como serão os atendimentos de agora em diante e o que fazer quando estiver doente. Daqui a pouco, todas as explicações para você. Ao vivo agora, imagens da região central de Londrina. Vereadores aprovaram o projeto que amplia o horário que lojas poderão abrir na nossa cidade. E isso terá impacto em várias situações, até mesmo na abertura de lojas à noite para as vendas do Dia das Mães e do Natal. Kathleen Tanan, seja bem-vinda. Boa quarta-feira para você. Oi, Alberto, obrigado. Uma ótima quarta-feira para você também, para todos os que estão com a gente. Olha, das 7 da manhã até as 10 da noite, de acordo com esse projeto, os lojistas vão ter liberdade de decidir se vão abrir ou não, de que maneira vão fazer isso, né? Se vale a pena ficar com as portas abertas. Agora, entre as 10 da noite e as 7 horas da manhã, vai depender de acordos entre patrões e empregados. A legislação trabalhista vai seguir valendo da maneira como está hoje. Daqui a pouquinho tem reportagem da Patrícia Pivetta, entrevista ao vivo para tirar dúvidas sobre esse projeto que ainda não está valendo, porque tem que passar pela sanção do prefeito. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. Ao vivo também a participação inicial da nossa Mônica Dal com um dos assuntos que ela acompanha nessa quarta-feira. Seja bem-vinda também. Obrigada, Alberto. Um bom dia a você, bom dia para todos. Nós vamos falar de uma fiscalização do Ministério do Trabalho e do Emprego, também Ministério Público do Trabalho, que aconteceu na cidade de Mauá da Serra. Os fiscais receberam uma denúncia de trabalho análogo à escravidão, ou seja, trabalhadores ali da cidade e também pessoas que vieram do Piauí estariam então sendo submetidas a condições degradantes de trabalho. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes e explicar exatamente o que está acontecendo na cidade de Mauá da Serra. É com você. Valeu! E nessa edição você vai ver ainda o susto enfrentado por moradores na Zona Norte após a explosão de um botijão de gás no começo da manhã dessa quarta-feira. A polêmica com a imagem de uma santa da padroeira de Apucarana que foi amarrada numa árvore em praça pública ao lado da catedral. E o adiamento do júri do caso Eduarda Shigematsu, assunto para a nossa Vanessa Navarro, hoje ao vivo de Rolândia. Vanessa, muito bom dia para você. Muito bom dia para você também, Alberto, para todos que nos acompanham em Londrina, Rolândia, em toda a região. Pois é, o júri que estava marcado para esta manhã, às 8h30, aqui no Tribunal do Júri, no Fórum de Rolândia, foi suspenso ontem pela Justiça. E aí, com essa suspensão em cima da hora, além de todo o gasto de tempo e dinheiro público com uma sessão que não aconteceu, ficou revolta, indignação por parte da família que já estava chegando aqui à cidade para acompanhar o julgamento quando soube, então, dessa decisão. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes, né, de que motivou a Justiça a suspender o julgamento. Vamos relembrar esse caso, né, que chocou e ainda choca toda a região aí da Eduarda Shigematsu, e também trazer a entrevista com a mãe dela, que esteve aqui bastante abalada, falou sobre o que está sentindo com relação a tudo isso. Eu só quero que ele seja julgado, a Terezinha seja julgada, pelo menos para trazer um conforto. A minha filha não está aqui mais. A minha filha... É um sentimento de revolta. A justiça não está sendo feita. Você vai ver ainda a nova camisa do Tubarão para a disputa da Série B do Brasileirão. Novas reportagens no Prepara com dicas para quem vai prestar o vestibular da UEL. Segunda fase, domingo agora já. Um projeto com crianças e adolescentes da Zona Sul de Londrina, aprendendo música com instrumentos feitos com materiais recicláveis.
Se no meio do caminho nós enxergarmos um potencial nas nossas crianças e nos nossos adolescentes e nós pudermos colaborar, né, incentivar, por que não? 28 graus em Londrina, agora 11 horas 53 minutos. Estes são apenas alguns dos muitos destaques do Meio-Dia Paraná, que retorna em apenas um minutinho só, logo após os comerciais. Seja muito bem-vindo a mais essa edição do nosso Meio-Dia Paraná, hoje quarta-feira, 29 de março de 2023. E a partir justamente dessa quarta-feira, a UPA Sabará, ali na Avenida Arthur Thomas, passou a ser exclusiva para atendimento de pessoas com sintomas de dengue. A medida foi tomada após a disparada no número de casos da doença na cidade. E olha só, muita gente acha que no primeiro dia do serviço especializado, a UPA estaria vazia, com baixa procura. Mas olha só as imagens que a Mônica está ao vivo nesse momento. Ela vai mostrar a situação agora por lá e também quais as regras para ser atendido na UPA Sabará. É isso, Alberto. Quando nós chegamos por aqui, até nos surpreendemos com a quantidade de pessoas, né? Isso demonstra a realidade da nossa cidade também. Essa doença está aí e está atingindo muita gente. Olha só, quantas pessoas estão aqui com sintomas de dengue na UPA do Jardim Sabará, que se tornou específica para esses atendimentos desde as 7 horas da manhã. Vocês estão acompanhando aí a fila de atendimentos. Claro, muitas pessoas com dores acabam se acumulando aqui. O que a gente percebeu conversando com essas pessoas? Algumas já procuraram direto a UPA do Jardim Sabará enquanto estavam com os sintomas e outras pessoas foram encaminhadas de outras unidades. Isso porque procuraram, por exemplo, a UPA do Jardim do Sol, tiveram os sintomas e foram trazidas para cá para que esses sintomas fossem avaliados por um médico e depois a dengue confirmada. E como que está funcionando aqui? Essas pessoas, ainda que passem pela consulta, algumas precisam ficar aqui tomando soro, né, recebendo aqueles tratamentos recomendados para dengue, porque é uma doença que exige sim aquele acompanhamento maior. Mas vocês estão vendo quantas pessoas estão aqui, olha só, a gente está agora na parte de dentro, muita gente aguardando por atendimento e agora a gente vai acompanhar algumas entrevistas que nós fizemos ao longo da manhã aqui na UPA do Jardim Sabará, logo no início dos atendimentos. Você está com suspeita de dengue ou está com dengue? Com dengue. Ah, já confirmou? Já. Aí já está fazendo já os medicamentos? Isso, fazendo acompanhamento já, todos os dias. E qual que é o sintoma aqui? Muita dor no corpo, febre, dor de cabeça, falta de apetite, coceira na pele. Acredito que os sintomas dela é de dengue. Há 2 dias eu estava tratando ela da garganta, mas essa noite ela teve muitas dores no corpo e até vomitou, então a gente resolveu trazer para o posto. Sua mãe tinha os sintomas, mas não deu dengue no exame. E agora? Agora eu vou fazer outros exames nela para ver se é alguma coisa, infecção, se é pneumonia, né? Então agora a gente vai ver no outra UPA do Jardim do Sol. Mas falaram que aqui só dengue, né? Só dengue, não atende mais outros casos. Que foi recente, então o povo ainda não sabe. Importante, então, Mônica, a gente delimitar qual a regra por aí. A pessoa chegou, não é dengue, não será atendida, vai passar por uma triagem inicial. Como está funcionando? É isso, Alberto. Vou explicando também para o nosso telespectador e ainda mostrando o movimento aqui no local, porque algumas vereadoras estão aqui, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, pedi para o senhor mostrar para vocês, elas estão conversando aqui com os pacientes, até avaliando como o atendimento está sendo feito. Por enquanto a gente não teve informações de demora de atendimento por aqui, mas pela quantidade de pessoas a gente pode perceber que elas estão esperando por algum tempo. Agora falando de como vai funcionar esse atendimento.
Se por acaso, né, isso de acordo com o secretário municipal de saúde, uma pessoa chega por aqui e não tem sintomas comuns relacionados à dengue, ela será atendida, mas vai ser encaminhada para uma outra unidade, como por exemplo a UPA do Jardim do Sol. Bom, eu continuo mostrando para vocês, né, Alberto, porque a promessa aqui nesse local é que ele fosse, então, essa unidade específica para atendimentos de dengue, né? Que as pessoas pudessem ficar aqui de uma forma mais tranquila e ter um atendimento mais rápido. E houve também a instalação daquela tenda, que também foi colocada aqui naquela época da Covid. Só que essa tenda, ela ainda está com alguns veículos, os bancos ali ainda não foram colocados, mas segundo o secretário, isso vai acontecer nos próximos dias. Então a gente viu ali dentro algumas pessoas sentadas no chão, há também algumas pessoas aqui fora. Quando nós chegamos, havia 2 pessoas deitadas no ponto de ônibus, porque a gente sabe, essa doença é muito difícil, né? Quem já teve dengue, eu já tive dengue, e a gente não consegue ficar muito tempo em pé, precisamos do descanso, é uma doença complicada. Agora sim a gente vai ouvir o primeiro trecho da entrevista do Felipe Machado, que é o secretário municipal de saúde, falando como está funcionando o atendimento aqui. As pessoas que tiverem com os sintomas, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor no fundo do olho, com vômito, prostração, e tiverem que buscar um atendimento médico, a orientação é que venha a partir desta quarta-feira na UPA do Sabará. Não precisa estar com o diagnóstico de dengue, pode ser esses casos suspeitos, que é aqui que vai ser o centro de referência para atendimento e acompanhamento. A dengue necessita de um estadiamento, de um acompanhamento ao longo dos dias, e nós faremos aqui nessa unidade. Todas as pessoas que chegarem aqui vão ser atendidas, indiferente de ser dengue ou não. A gente só está fazendo essa diferenciação para melhorar o fluxo de atendimento e as pessoas conseguirem ser atendidas em um tempo menor. Entretanto, nós vamos passar a pessoa pela classificação de risco e na classificação de risco vamos dar todas as orientações em relação ao nosso fluxo de atendimento. Bom, então o que pode acontecer se você não tiver um caso de dengue, por exemplo? Esse paciente pode chegar por aqui, ele vai passar por todos os exames, né? Vai passar pela triagem nesse primeiro momento e possivelmente deve ser encaminhado para outra unidade se não for dengue. Isso hoje de manhã aconteceu, vocês viram aí na entrevista do Rui, que a mãe dele estava passando mal, foi trazida para cá e esses profissionais de saúde recomendaram que ela fosse para outra unidade, para a UPA do Jardim do Sol. Agora a gente vai trazer uma outra informação a respeito dos exames de dengue, porque muitas pessoas têm dúvida se a todo momento quem chegar aqui, na verdade, já vai realizar o exame de dengue. E vamos agora acompanhar com detalhes em outro trecho da entrevista do Felipe. Nem sempre vai realizar o exame de diagnóstico de dengue, que a gente chama de NS1. Muito provavelmente algumas pessoas não vão realizar e a gente vai fechar o quadro por clínica epidemiológica, ou seja, todos os sinais e sintomas, exame de sangue, hemograma alterados, com alteração de plaqueta e os sintomas clássicos, o médico tem essa condição e essa prerrogativa diante do cenário que nós estamos de um aumento de número de casos muito grande, uma incidência considerável na cidade, em classificar com dengue sem a necessidade do exame. Agora a gente vai mostrar os números de dengue aqui na nossa cidade. Esses dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Olha só. Confirmados, então, 1.475 casos de dengue. Há também esses casos descartados, né, que ultrapassam cerca de 2.119 casos. Há também aqueles em análise, aquelas pessoas que fizeram o exame estão aguardando o resultado. Cerca de 5.291 pessoas aguardam pelo resultado. Outro destaque que a gente gosta de fazer é sobre os sintomas da dengue. Febre alta que ultrapassa 38 graus, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e também manchas vermelhas no corpo. Reforçando o que estamos dizendo desde o início do nosso jornal,
unidade aqui, UPA do Jardim Sabará, funcionando para atendimentos específicos de pessoas com sintomas de dengue. Isso aconteceu para melhorar um pouco o fluxo de atendimento, porque de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a capacidade aqui da UPA de atendimento em alguns dias ultrapassou 750 pessoas, quando o comum é de cerca de 300 pessoas. Um outro recado importante é quanto o pós-dengue. Se um paciente vem para cá, recebe esse atendimento e vai para casa, não há necessidade dele voltar aqui para a UPA para continuar fazendo o tratamento. Ele vai ser encaminhado para a unidade básica de saúde de referência para continuar recebendo os cuidados, porque a dengue exige esse tipo de atenção. Alberto, vamos continuar por aqui, daqui a pouco iremos trazer atualizações, mas como a gente percebeu, um dia lotado, muitas pessoas tentando se acomodar. Estamos agora do lado de fora, ali dentro vocês viram o aperto que está, algumas pessoas sentadas no chão. Foi colocada essa tenda do lado direito aqui da UPA, mas aí a Secretaria Municipal precisa ativar efetivamente. Por enquanto, há carros no local, mas a intenção da Secretaria é colocar bancos, também aquele sistema de som para fazer o anúncio dos pacientes, para realocar todo mundo melhor. Mas isso, pelo jeito, vai ser preciso ser feito logo, porque a estrutura aqui está bem apertada para as pessoas. Aí, imagens que realmente impressionam novamente, né? Lembram aqueles tempos severos da pandemia, mas agora é dengue, todo esse pessoal aí com sintomas de dengue. E aquilo, é uma unidade de referência, mas postos de saúde e outros pronto atendimentos pela cidade também vão atender casos de dengue, ou seja, está tão cheio ali, de repente o caminho ao longo do dia é procurar as outras unidades para tentar um tempo de espera um pouco menor. Agora, meio-dia, mais 5 minutos. Susto hoje cedo na zona norte de Londrina, susto e estragos também após uma explosão registrada numa casa ali junto a um botijão de gás. Catherine Tenan, em que bairro isso ocorreu e tivemos alguém ferido? Não, Alberto, felizmente ninguém se machucou, mas foi um susto muito grande, porque uma idosa estava começando a fazer café hoje cedo ali no Jardim Planalto, na zona norte de Londrina, quando de repente começou a sair fogo da estrutura ali atrás, justamente do fogão, onde ela estava esquentando água para fazer esse café. Houve um problema com o botijão de gás, vazamento de gás da mangueira dela, e aí já viu a correria para tentar apagar as chamas e evitar que algo pior acontecesse. A gente está falando ali da rua Juraci Uga Cabral Messias, que fica justamente no Jardim Planalto. A mangueira da dona Margarida, aqui liga, né, o botijão de gás ao fogão dela, acabou se rompendo e causou todo esse problema. Hoje de manhã, o repórter cinematográfico Ademir dos Santos e também o Josué, nosso companheiro aqui de trabalho, estiveram ali na residência dela e conversaram com ela, também com um vizinho que acabou auxiliando, tentava apagar o fogo para evitar que a dona Margarida ficasse ferida e também que o fogo alcançasse a residência dela. Mas claro que houve sim prejuízo, derreteu parte do forro que era de PVC e os bombeiros precisaram intervir para evitar um problema maior. Vamos ouvir a dona Margarida e o vizinho dela, olha só. Eu fui colocar água para mim fazer café de manhã, daí quando eu acendi aqui o fogo pulou no registro do fogão. Daí já pulou e alto, daí aonde aconteceu isso daí. E que altura que era esse fogo, assim? Que altura chegou? Ah, ele chegou bem alto. A lavareda bem altona mesmo. Daí chamei meu vizinho correndo, me assustei muito. Aí ele veio e ainda conseguiu puxar o bujão, daí jogou um monte de pano em cima. Eu vi que não dava para queimar a mão, aí eu peguei o botijão assim, vim puxando de escosta assim para trás, assim, puxando até trazer fora. Aí fui pegando mais tapete, jogando em cima, e a mangueira d'água jogando, e fomos contornando a situação. Não deu para apagar, porque a gente não tem experiência de apagar o fogo, né? O sargento Duarte, do Corpo de Bombeiros, ele também conversou com a nossa equipe, até para citar, né, o que o seu José fez para auxiliar a dona Margarida. É algo recomendado, assim, felizmente, né, aliviou um pouco a situação, mas o sargento Duarte, do Corpo de Bombeiros, tirou essa dúvida. Caso alguém enfrente um problema como esse, se essa é a atitude correta a ser tomada, e também faz um alerta com relação à mangueira. Da dona Margarida, por exemplo, ali a mangueira do botijão para o fogão era uma mangueira de plástico, e isso é bastante arriscado. Então, nesse caso, ninguém se feriu, felizmente, mas
foi um problema bastante grande e o sargento Duarte faz um alerta para a gente. Eu acredito que ele fez o certo, a toalha molhada para abafar a chama e a retirada do mesmo para poder fazer a ventilação do local e, no caso do vazamento do botijão, ele poder estar numa área arejada. Então, foi correto. É lógico que isso tem que ser feito com um certo cuidado. O forro era de PVC e se não fosse retirado esse botijão, podia ter essa propagação das chamas para o interior da residência através do forro. A mangueira dela é uma mangueira antiga, uma mangueira de plástico, não é recomendada. O correto é aquela mangueira de aço flexível. A gente reconhece que é um material mais caro, mas por se tratar de um item de segurança, eu acredito que é o correto. A pessoa sempre procurar comprar essa mangueira de aço com um registro sempre numa data correta de vencimento. De regra geral, a mangueira tem que ser trocada de 5 em 5 anos, é o prazo de validade da maioria das mangueiras. A mãe de Eduarda Shigematsu, a menina encontrada morta em Rolândia em 2019, criticou mais um adiamento do julgamento do pai e da avó paterna da criança. Hoje, ela conversou com nossa equipe pela manhã. Já você vai ver trechos da entrevista. O júri desse caso estava marcado para essa quarta-feira, mas foi adiado por ordem do STJ em Brasília. No pedido feito à Justiça, a defesa de Ricardo Seide, acusado de matar a própria filha, alegou que o caso foi de grande clamor social em Rolândia, que houve ameaças de moradores da cidade em redes sociais e que a casa do acusado e da mãe dele, Terezinha de Jesus Guinaia, também ré no processo, já foi depredada e furtada. Também mencionou o fato de ter sido criada uma lei municipal em homenagem à vítima, Eduarda Shigematsu, e de a família ser pioneira em Rolândia. Argumentos que, para a defesa, demonstram que a população local possui total parcialidade com o caso e justificam o pedido para que o julgamento saia de Rolândia para outra comarca. A partir do momento que é uma cidade pequena, uma comarca pequena, o diz que me diz acaba andando mais rápido entre o boca a boca ali da própria cidade. E isso pode, assim como dissemos anteriormente, contaminar o júri e já ter uma decisão prévia, antes mesmo de começar o julgamento. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar suspendendo o julgamento, faltando menos de 24 horas para o júri. Na decisão, o ministro Ribeiro Dantas destacou que a Corte entende que o magistrado de primeiro grau, no caso o juiz de Rolândia, se encontra mais próximo dos fatos e por isso é capaz de melhor avaliar a necessidade do desaforamento, ou seja, a transferência do julgamento para outra comarca. O juiz de Rolândia se manifestou favorável ao pedido da defesa, mas ele foi negado pelo Tribunal de Justiça. Por isso, os advogados recorreram ao STJ. A Justiça agora vai analisar onde e quando será marcado o julgamento do caso. Em 2019, Eduarda Shigematsu, de 11 anos, foi encontrada morta e enterrada num imóvel pertencente ao pai. Ricardo Seide está preso desde então e é acusado de homicídio triplamente qualificado. Ele nega ter matado a filha. Responde ainda por ocultação de cadáver e falsidade ideológica, 2 crimes pelos quais a avó paterna de Eduarda também é acusada. Nós, defesa da senhora Terezinha, nós queremos que esse júri ele saia o mais rápido possível, o mais breve possível, para que ela possa provar de uma vez por toda a sua inocência. Então, nós estávamos preparados para, perante o tribunal do júri, demonstrar a sua inocência. Como não foi dessa vez, nós aguardamos uma próxima oportunidade. E hoje pela manhã, a Vanessa Navarro participou de uma entrevista com a mãe da Eduarda Shigematsu. A Vanessa, que permanece em Rolândia, está em frente ao Tribunal do Júri, onde hoje deveria ser realizado esse julgamento, que agora não tem qualquer previsão de uma nova data. Vanessa, como a mãe reagiu a esse adiamento e que providências ela está cobrando? Olha, Alberto, bom dia, né? Boa tarde, na verdade, de novo para você, para todo mundo. A mãe, assim como os outros familiares que vieram junto com ela, ficaram revoltados, né? Inclusive, eles receberam a notícia de que esse julgamento havia sido suspenso quando estavam na estrada ontem, já chegando a Rolândia. A Jéssica Pires, que é a mãe da menina Eduarda, ela mora em Campinas, veio junto com o marido, também com uma irmã e um cunhado, ambos também lá do interior de São Paulo. E além da
revolta por terem perdido a viagem, né? Deixaram o trabalho, deixaram tudo lá para vir aqui acompanhar a sessão. Eles falaram, né, da indignação, porque eles esperavam sair daqui hoje finalmente com um desfecho para esse caso. E não só eles que haviam se preparado, todo um aparato do judiciário foi mobilizado, né? O judiciário organizou aí pessoal, espaço para receber a sessão, convocou jurados, fez o sorteio entre eles, convocou testemunhas, fez um planejamento de segurança, né, em que sempre é pedido aí um reforço da polícia, inclusive para trazer o réu, Ricardo Seide, que está preso aí em Londrina. Enfim, tudo isso acabou sendo feito então em vão com esse adiamento bem em cima da hora, né, ontem, menos de 24 horas antes do horário que estava marcado então para a realização da sessão. Nós conversamos, então, né, como o Alberto falou, agora cedo com a mãe da Eduarda, a Jéssica, que estava extremamente abalada. Ela precisou parar várias vezes durante a entrevista, chorou muito, lembrando não só a dor da perda da filha, né, mas também a comoção pela espera pela justiça, a questão da impunidade, né, que a família frisa muito, e também falou, então, sobre o que espera de agora em diante. Vamos conferir o que ela disse, então, na entrevista. Eu só quero que ele seja julgado, a Terezinha seja julgada, pelo menos para trazer um conforto, né? Eu sei que ele não vai ficar preso muito tempo, né? Porque a justiça é falha, mas pelo menos traga, de certa forma, um alívio. A dor não vai passar. A dor não passa. E a Terezinha também, solta pela cidade, vivendo a vida dela. A minha filha não tá aqui mais. A minha filha... É um sentimento de revolta. A justiça não tá sendo feita. A mãe da Eduarda, né, poucas vezes ela se manifestou na imprensa desde 2019, quando tudo aconteceu, por isso também, né, um dos motivos de toda essa comoção. Junto com ela, como eu comentei, estavam o marido e a irmã, ambos são policiais militares, vieram junto com ela, né, prestando todo o apoio e falaram um pouco sobre o caso também. O marido dela, Gustavo, falou sobre o que a família classifica como um desrespeito com os familiares, né, com mais esse adiamento, já é o terceiro do julgamento, mas a primeira vez em que realmente eles chegaram a vir para cá e vão ter que voltar, né? Já estão se preparando para voltar agora para São Paulo sem o julgamento. E a irmã, tia, né, da menina Eduarda, lembrou da proximidade que tinha com ela. Ela tem uma filha com uma idade bastante semelhante, né, ao que Eduarda tinha. Hoje a menina, inclusive, teria 15 anos e também falou um pouco sobre o sentimento dos familiares. A gente pegou uma viagem de 700 km. A gente saiu 7 horas da manhã de São Paulo, vindo para cá, e fomos surpreendidos, né, no caminho, quando estava chegando próximo de Londrina. Foi quando a gente recebeu essa bomba, né? Para a família, como foi dito pela Jéssica, a gente sente que em nenhum momento a justiça tem olhado para o que está acontecendo com ela. Em nenhum momento a justiça tem se preocupado com a dor que ela tem sentido. O julgamento não ocorre e a sensação que a gente dá para a população do Paraná é que você pode cometer um crime que você não vai ser julgado. Quando que se preocuparam em respeitar a memória dela? Foram dias de tristeza, dias sem dormir, para chegar aqui e ter um adiamento, né? Então pegou todo mundo de surpresa, com uma tristeza enorme, com uma sensação de impunidade fora do normal. A gente viu aí, né, então, os familiares, a mãe, a tia e o marido também, né, da mãe, da Eduarda, todos com camisetas, inclusive com o rosto da menina que eles pretendiam usar para acompanhar a sessão, que acabou não acontecendo. E o que acontece agora, né? Como a gente falou, explicou aí na reportagem, o STJ concedeu uma liminar em caráter de urgência, apenas suspendendo a sessão. Mas agora a turma, né, do STJ, não apenas um ministro, eles vão analisar o pedido em si que foi feito pela defesa para o desaforamento desse tribunal do júri, ou seja, a transferência dele de Rolândia para uma outra comarca, possivelmente uma comarca maior, mais distante daqui, Curitiba, por exemplo, enfim.
Não há ainda essa definição de onde ou mesmo se realmente vai ser feito esse desaforamento. Vai depender então da análise agora da turma, né, de ministros do STJ. O advogado que auxilia a família, que auxilia a acusação nesse caso, também conversou com a gente e falou sobre o que representa esse adiamento, né, essa suspensão do julgamento que estava marcado para hoje. A própria Justiça tem gastos em relação à convocação de jurados, sorteio de jurados, publicações de editais, preparação do plenário do júri. Nós, enquanto assistente de acusação, a gente se prepara para a formulação de perguntas, exibição de provas. O próprio promotor de justiça, que também é funcionário público, portanto, agente pago pelo Estado, se mobiliza, estuda o caso, se prepara. E um dia antes do júri acontecer, a gente recebe essa notícia. Todo mundo, claro, é pego de surpresa com essa decisão liminar do STJ. A decisão liminar do STJ a gente respeita, cumpre, claro, mas é nosso direito também discordar, e a gente discorda com veemência dessa decisão. Só quero que a justiça seja feita pelo Eduardo, pela família. Só isso que eu espero. Não dá para dizer que a dor diminui depois de 4 anos. Não diminui. Não diminui. Um depoimento muito forte, né, mas também necessário ali da mãe, que veio até Rolândia, então, né, para acompanhar essa sessão que acabou não acontecendo. E agora a gente volta a ter várias indefinições. Não há uma nova data, claro, ainda para julgamento, não se sabe sequer se ele vai acontecer em outra cidade ou mesmo quanto tempo vai levar para ver todas essas definições. O que se sabe, Alberto, é que a Justiça vai ter que fazer todo o trabalho de novo, de planejamento, de organização, de convocação de jurados, de testemunhas. Algumas testemunhas, inclusive, vêm de fora, porque na época veio o pessoal do CICRID, né, que é a delegacia que investiga crianças desaparecidas lá de Curitiba, vieram para cá, enfim. Todo esse aparato que foi mobilizado hoje, em vão, e que vai ter que acontecer então de novo em data ainda incerta. Valeu, Vanessa, obrigado. E se esse julgamento ocorrer ainda agora em 2023, é uma perspectiva muito positiva, até porque a possibilidade é que demore vários meses, que possa ser remarcado, inclusive, para os próximos anos. Enfim, torcer para que efetivamente tenhamos um trabalho ágil aí e uma definição a curto prazo sobre o local exato do júri do caso Eduardo X. Gematsu. 12h20. Foi aprovado pelos vereadores o projeto que permite a ampliação do horário do comércio de Londrina. A ideia era a flexibilização total, mas a proposta acabou criando regras específicas para parte da noite e toda a madrugada. Foram cerca de 2 anos de discussões. O projeto surgiu num dos momentos críticos da pandemia, com restrições no horário de funcionamento do comércio para reduzir a circulação de pessoas. Mas o objetivo passou a ser a alteração das regras em definitivo. O texto inicial previa a liberação total, 24 horas. Lojistas poderiam escolher qual horário abrir suas lojas, inclusive na madrugada, dependendo do horário que fosse mais lucrativo, de acordo com a clientela. A flexibilização total recebeu vários questionamentos e forçou o adiamento da votação por várias sessões. Dentre as dúvidas, se há clientela em número suficiente em Londrina para o comércio em horário ampliado e os impactos na segurança pública e transporte coletivo com lojas abertas em períodos diferenciados. Para evitar que o projeto acabasse arquivado, a solução foi uma flexibilização parcial. Das 7 da manhã às 10 horas da noite, cada lojista com autonomia para decidir que horário abrir e fechar suas lojas. Das 10 da noite às 7 horas da manhã, a depender de acordo entre patrões e empregados. Trata-se única e exclusivamente de liberdade, para aquele que quiser abrir mais cedo, aquele que quiser ficar até mais tarde, sempre respeitando o direito dos trabalhadores, de maneira alguma passando por cima disso, mas que a gente entenda que nós moramos hoje numa cidade grande, infelizmente ainda com mentalidade de cidade pequena, mas que precisa evoluir, e nós vivemos de fato do comércio. E a ideia da liberdade, do horário, para que eles possam trabalhar, é para isso,
para que eles possam se organizar, para que eles possam fazer eventos e atrair cada vez mais compradores para Londrina. Como é que fica a estrutura dessa cidade para o acolhimento desses comércios desse horário? Mesmo que não sejam 24 horas, a possibilidade, não é? A questão do transporte, a questão da segurança, sim, sabemos, né, que o dia a dia por si só já temos, né, importantes aí questões a serem debatidas. Imagina, eu pergunto o horário, essas trabalhadoras e trabalhadores chegam em casa que horas? Haverá creche de madrugada? Ou o comércio vai colocar creche à disposição para as crianças que ficarão sem os seus pais para cuidar em casa? Na votação da tarde de ontem, 14 vereadores votaram a favor das novas regras. Beto Cambará, Chavão, David Weasley, Eduardo Tominaga, Emanuel Gomes, Giovanni Matos, Jairo Tamura, Jessicão, Lu Oliveira, Mara Bocaberta, Matheus Tum, Mestre Madureira, Nantes e Santão. Houve também 4 votos contrários: Lenir de Assis, professora Flávia Cabral, professora Sônia Jimenez e Roberto Fu. Daniele Ziober estava ausente. O projeto ainda vai receber o texto final e depois segue para a sanção do prefeito antes de virar lei. A proposta dá autonomia para os comerciantes quanto ao período de funcionamento das lojas, mas não altera as regras trabalhistas que seguem valendo. Atualmente, o comércio de rua está liberado no horário semanal das 8 da manhã às 6 da tarde. É assim há décadas. Nos anos 80, por exemplo, lojas já funcionavam neste horário. De lá para cá, shoppings criaram novos horários e os mercados, que antigamente não abriam à noite e aos domingos, também passaram a atender em períodos diferenciados. Esse projeto, aprovado pelos vereadores, terá impacto também nos horários especiais, às vésperas do Dia das Mães e do Natal, por exemplo. Catherine Tanã, ao vivo no centro de Londrina. Dá para dizer que os comerciantes agora estão garantidos em relação a abrir as lojas à noite, nesses períodos especiais? Olha, Alberto, eu conversava há pouco com o presidente do Sincoval e a informação é de que muito provavelmente aqueles acordos que a gente já noticiava antes ou até agora, porque continua valendo uma vez que esse projeto ainda não foi sancionado, esses acordos devem continuar sendo feitos. Isso quer dizer que os comerciantes não estão garantidos não, que as lojas não estão garantidas ou a abertura não está garantida mesmo nos períodos que antecedem aí os períodos festivos. O Ovanes está aqui com a gente, vai conversar com a gente ao vivo. Ovanes, obrigada por estar aqui no Meio Dia Paraná. Você estava falando mais cedo aqui antes de você entrar ao vivo justamente sobre essa questão. A gente ouviu na reportagem que entre 7 e 10 da noite os comerciantes vão ter essa flexibilidade ainda de decidir se vão abrir ou não, se esse projeto for aprovado, no caso for sancionado pelo prefeito, já passou pela Câmara. E aí? Então quer dizer que aquelas discussões vão continuar ocorrendo como a gente já vinha falando, né? Boa tarde, Kathleen. Boa tarde a todos. Este então já em segunda discussão, como foi ontem, esse projeto foi validado em 14 votos. Isso agora, como você comentou, vai para o prefeito, voltando aprovado pelo prefeito, tornando-se lei. Agora sim, nós teríamos a condição de poder provocar os comerciantes num amplo debate, porque não é tão somente a abertura do comércio das 7 da manhã às 22 horas, estando liberado todos os dias da semana, que nós também vamos conseguir organizar toda a nossa cidade. A gente fala em segurança pública, a gente fala em transporte coletivo, a gente fala nas relações de trabalho ainda com os trabalhadores via sindical. Então tudo isso ainda é um grande debate que a gente tem que levar adiante. E quando antecede aí, né, períodos festivos, a gente vai ter a Páscoa agora, por exemplo, o Dia das Mães. No caso, se a gente já tivesse essa lei valendo, seria mais fácil ter a abertura das lojas no período noturno? Como seria para isso valer? Uma vez tornando-se lei, então não tem mais aquela relação dos sindicatos estarem negociando algo extraordinário, ou seja, aquele período que o Código de Postura trazia das 8 às 18. Então, fora esse horário, compreendendo numa nova proposta das 7 às 22, não caberia mais a negociação. Então, os empresários eles poderiam usar a mão de obra em todo esse período. Lembrando, não podendo exceder a jornada de trabalho, ou seja, 8 horas diárias e mais 2 horas extras. Então, essa relação, seguindo a CLT, ainda permanece.
A gente seguiria com o comerciante tendo liberdade de manter aberto só se quisesse. Exatamente. O comerciante ele tem total liberdade, inclusive podendo usar a sua mão de obra, metade da sua mão de obra, ou seja, ele vai ter a total liberdade de poder empreender. Essa mudança também traz para mais cedo a possibilidade de abertura de alguns setores, por exemplo, de materiais de construção. Muitas vezes o problema é de serem multados por conta disso, é o que pode acontecer atualmente. Eles vão seguir com esse problema se tornar lei esse projeto? É uma demanda que o setor de material de construção já tinha passado para o Sincoval. Então isso, podendo empreender a partir das 7 da manhã, atende o setor, um exemplo do material de construção. Isso vai possibilitar, ele vai ter o direito legal de poder empreender sem ocasionar nenhum tipo de fiscalização por nenhum órgão, uma vez tornando-se lei. Agora, Ovanes, como deve ficar o comércio? Páscoa, é Dia das Mães, já tem definição de funcionamento? A Páscoa nós estamos negociando para o comércio de rua, que ainda está dentro da vigência da nossa convenção coletiva. Já para os shoppings, isso já está pacificado, já está em convenção coletiva e já está autorizado a abertura dos shoppings na Sexta-feira Santa. Então, somente para essa Sexta-feira Santa do comércio de rua estamos negociando. E como a nossa convenção termina em 30 de abril, então nós temos que começar uma nova negociação, um acordo com os trabalhadores para poder empreender no Dia das Mães. Muito obrigada por atender a gente aqui no Meio Dia Paraná. Alberto, informações então sobre essa questão do projeto ao vivo com o Ovanes Gava, que é presidente do Sincoval, representa o comércio varejista aqui na cidade de Londrina. Volto contigo. Obrigado, Catherine. Você viu na tela ali que o comércio de rua aparece como fechadas as lojas na sexta-feira da semana que vem, sexta-feira da Paixão de Cristo, mas o Ovanes disse que há ainda uma negociação e que poderemos ter alterações nessa programação aí. Você ligado no Meio Dia Paraná, claro, vai seguir acompanhando. Meio-dia e 29, trazer agora imagens girando o estado, começando por Ponta Grossa. Imagens ao vivo ali dos Campos Gerais. A temperatura lá é de 27 graus, tempo firme nessa quarta-feira. Tempo firme também e com temperatura em elevação aqui na nossa Londrina, no norte do Paraná. Em Londrina, a temperatura agora é de 29 graus. Na região, Londrina primeiro, vamos lá. Londrina máxima hoje à tarde, chegando aos 32 graus e possibilidade de pancadas de chuva tanto à tarde quanto à noite. Aquela chuva pontual, não volumosa, mas que pode vir acompanhada de raios e trovões. Na região também áreas de instabilidade com pancadas isoladas de chuva e as máximas chegando aos 31 graus para Apucarana e Cornélio Procópio, 32 em Jacarezinho e Bandeirantes, com máxima de 34 graus ao longo das próximas horas. Crianças e adolescentes de bairros da região do União da Vitória, na zona sul de Londrina, estão aprendendo música com instrumentos feitos com materiais recicláveis. O projeto Reciclando Sons vai fazer a primeira apresentação pública hoje à noite. E uma equipe do Meio Dia Paraná foi conferir os preparativos. Turma concentrada e afinada. Mas além de cantar, os alunos do Instituto União para a Vitória também precisaram aprender a fazer e tocar instrumentos musicais. Para isso, contaram com materiais recicláveis que foram arrecadados e doados por um shopping de Londrina. O ganzá, um tipo de chocalho, e o pau de chuva transformaram o coral em orquestra. E para construir os instrumentos não tem segredo, não é mesmo, Daniele? Primeiro eu escolo a minha garrafinha, depois eu decoro tudo ela. Aí depois eu ponho os plásticos dentro e depois tampo e pronto. A ideia do projeto Reciclando Sons surgiu em 2019, mas a pandemia acabou adiando os planos. E só agora, em 2023, se tornou realidade. Segundo as professoras, o trabalho com os recicláveis vai além da musicalização de crianças e adolescentes. O objetivo é desenvolver por aqui uma geração de pessoas conscientes com o próprio lixo e com o meio ambiente. O desenvolvimento desse trabalho
faz a gente ter esperança de que daqui 1 ano, 2 anos, nós não vamos ter só a orquestra do Instituto, mas nós teremos com toda certeza aí inúmeras crianças e adolescentes conscientes da preservação ambiental, conscientes do lixo, que dá para fazer música com material reciclável, né? E aí eles vão poder instrumentalizar lá em casa, quando eles forem comer uma batata, for no mercado fazer uma compra lá com a mãe, eles vão pensar, antes de jogar esse material no lixo, o que dá para fazer com esse material. O Instituto atende cerca de 300 crianças e adolescentes. A professora Viviane está no projeto há 5 anos. O trabalho dela começou com a turma do coral, que faz apresentações principalmente na época de Natal. Mas dessa vez o desafio foi maior. Realmente foi muito bom fazer isso com as crianças, porque não é fácil você, para eles, cantar e tocar, fazer as duas coisas juntos. Para a gente também, é uma desassociação das linguagens. Hoje as crianças confeccionaram 2 instrumentos, que é o pau de chuva e o ganzá, e a ideia é iniciar mais 4 instrumentos para realmente a gente montar uma orquestra junto com o Instituto. 50 alunos vão se apresentar hoje à noite no Shopping Boulevard. É uma pequena amostra do que essas crianças fazem no contraturno escolar. O Instituto, que proporciona novos conhecimentos para essa turma, está de olho em possíveis talentos que possam surgir a partir do estímulo ao desenvolvimento das artes. Não é um objetivo do Instituto formar um músico ou formar uma dançarina de balé, mas se no meio do caminho nós enxergarmos um potencial nas nossas crianças e nos nossos adolescentes e nós pudermos colaborar, né, incentivar, por que não? O Meio-Dia Paraná também com reportagens de projetos inspiradores e que trazem esperança aí a tempos tão sisudos. Depois dos comerciais, tem mais Meio-Dia Paraná, com uma operação do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal apurando irregularidades contra homens que vieram do Nordeste para uma empresa aqui de Mauá da Serra. Eles viviam em condições precárias e agora estão dormindo na Câmara de Vereadores até o fim das investigações. Tem também a polêmica com a imagem de uma santa da padroeira de Apucarana que foi amarrada numa árvore em praça pública. A nova camisa do Tubarão para a disputa da Série B do Brasileirão. E novas reportagens do Prepara, com dicas para quem vai prestar o vestibular da UEL no próximo domingo. Curitiba agora ao vivo aqui no Meio-Dia Paraná. De Londrina, a capital paranaense completa hoje 330 anos. São quase 2 milhões de habitantes. É a maior cidade do sul do Brasil. É aniversário, mas não é feriado não. Tudo funcionando normalmente em Curitiba nessa quarta-feira. Trabalhadores que vieram do Nordeste do país para a nossa região estão dormindo na Câmara de Vereadores de Mauá da Serra. O espaço foi cedido em meio a investigações de trabalho análogo, similar à escravidão. Mônica Dal, o que foi apurado até agora e que providências foram tomadas? Olha, Alberto, fiscais do Ministério do Trabalho e também procuradores do Ministério Público do Trabalho estiveram na cidade de Mauá da Serra ao longo da semana, justamente apurando essas denúncias. E o que diz essa denúncia? Que 14 trabalhadores, alguns deles são de Mauá da Serra e outros do Nordeste, estariam sendo submetidos a condições degradantes de trabalho. E isso a gente fala também porque alguns ficavam em alojamentos. E aí eles não recebiam condições básicas de higiene e também não tinham pagamentos de direitos básicos. Portanto, desde o início dessa semana, esses órgãos estão na cidade com apoio da Polícia Federal para apurar essa denúncia. E a gente falou da Câmara Municipal de Mauá da Serra, isso porque o espaço foi cedido para aqueles que não têm para onde ir, aqueles que são do Nordeste, e também está sendo utilizado para que esses procuradores, esses fiscais, possam ouvir esses trabalhadores. Eles precisavam de um lugar amplo e eles escolheram então a Câmara Municipal de Mauá da Serra para ouvir esses cerca de 14 trabalhadores. Nós recebemos também essas imagens e essas informações de um morador da cidade de Mauá da Serra,
Serra. Essas pessoas estariam atuando em uma pedreira que fica na cidade, trabalhando então com a quebra das pedras e também todo esse produto na cidade. Tentamos contato por várias vezes com a empresa indicada de que seria então esse local que estaria oferecendo essas condições degradantes, mas por enquanto não tivemos retorno e agora vamos acompanhar essa situação. Alberto. Obrigado, Mônica. A situação registrada, portanto, em Mauá da Serra. As operações, as buscas ainda estão em andamento. Uma igreja e uma casa que ficam ao lado foram invadidas nesta quarta-feira na zona norte de Londrina. O Meio-Dia Paraná também esteve por lá. Kathleen Tanã, como foi esse furto? Roberto, a gente pensa que talvez quando o local é uma igreja, as pessoas vão sentir um pouquinho mais de peso na consciência, né, de cometer um crime, mas infelizmente isso não está passando na consciência de alguns aí, viu? Essa igreja foi invadida, houve furto de fiação em mais um ponto aqui da cidade. Isso aconteceu na Avenida Luiz de Amorese, que fica justamente ali na região do bairro Leonor, é zona oeste da cidade, fica bem próximo, claro, aí na divisão um pouquinho da zona norte, mas ainda é zona oeste de Londrina. Por ali, o pastor da igreja contou pra gente sobre o que aconteceu. Foi a vizinha a primeira a alertar sobre o furto, fez a ligação, avisando que no finalzinho da madrugada ouviu sim pessoas invadindo o local atrás de fiação, mas o crime já havia acontecido quando ela percebeu. A invasão foi tanto no prédio da igreja como na casa onde ela mora. Olha só o que eles disseram em entrevista. Eu estava dormindo e minha cachorrinha latiu, né? Aí quando ela late, eu penso que é gato, que ela odeia gato, né? Sim. Aí ela continuou latindo lá dentro, assim, da minha área, não nessa parte, lá de dentro, né? Aí quando eu vi que era um barulho aqui, daí eu fiquei pro escuro, assim, puxei só um pouquinho aquela cortina vermelha que estava fechada, né? Daí eu vi que tinha uma pessoa mexendo aqui, sabe, fazendo barulho, e mexia assim tal, e olhava para lá, olhava para cá, mas era um homem bem forte, né? Eu acho que ele já tinha tirado, que eu gritei assim, ei, o que você está fazendo aí? Daí ele pulou, mas eu já tinha tirado aqui, não deixou nada aqui. Atividades da igreja, como é que fica? Hoje está cancelada. Nós vamos cancelar a atividade até que consiga reorganizar, passar toda a fiação novamente aí da igreja para poder a Copel vir e fazer a ligação de volta. O pastor informou que foram furtados 14 metros de fios e houve danos também na caixa de energia da igreja, então eles vão precisar contratar um eletricista para refazer todo esse serviço e, na sequência, chamar a Copel para que possa refazer, portanto, essa ligação e voltem com as atividades. Prejuízo para a igreja e para essa moradora, infelizmente, ali na Avenida Luiz de Amorese, no Leonor, aqui em Londrina, no finalzinho dessa madrugada. Alberto. Obrigado, Kathleen. Na zona oeste da nossa cidade, como bem disse a Kathleen, e não zona norte, como eu falei no comecinho da reportagem. Tá, então, essa atualização. E olha só, de Apucarana, vem essa gravação aqui. A imagem da padroeira da cidade numa árvore perto da catedral. Olha só a imagem enviada e que está gerando muita repercussão. Veja o vídeo enviado pelo telespectador, pelo Moura, sempre ligado aqui no Meio-Dia Paraná. A primeira santa, Nossa Senhora de Lourdes, que chegou em 1959, Nossa Senhora de Lourdes, ela veio direto de Portugal. O que fizeram com a santa? Ó? Olha aqui, ó. Desamarraram ela aqui, não. As mãos dela amarradas, o corpo amarrado. A informação repassada pela Catedral de Apucarana é que a imagem ficava num local pouco visível e que será levada para um novo espaço, mais nobre, que a imagem da padroeira, ali com 3,5 metros, ficará amarrada na árvore até a conclusão desse novo espaço para reduzir o risco de ser furtada. Está aí a explicação, mas sem dúvida é uma cena não muito agradável ver uma imagem religiosa amarrada numa praça ao ar livre. Isso aí, bem no centro de Apucarana, padroeira da cidade de Apucarana. Agora o futebol. Foi apresentado o novo visual da camisa do Tubarão para a Série B do Brasileirão. Um evento realizado ontem à noite. Meio-Dia Paraná também esteve por lá acompanhando. E essa missão aí foi da equipe do GE. Globo. Rodrigo Saviani é quem conferiu esse novo visual. Muito boa tarde para você. E aí, gostou dessa nova camisa?
Oi, Alberto. Boa tarde a todos. Olha, eu gostei, viu, Alberto? Um modelo diferente, principalmente na camisa 2 e na camisa 3. Londrina trazendo novidades, vai criando esse clima cada vez mais com o torcedor para a estreia na Série B no próximo mês. Começa a competição, que é o grande foco do Londrina para essa temporada. Lógico, né? O time busca esse acesso à Série A. Sobre as camisas, foram apresentadas ontem para o torcedor, né, nesse evento que aconteceu em um shopping da cidade. Foram colocadas as novas camisas. A camisa 1 tradicional, com o modelo alviceleste, um pouco de detalhes nas faixas, mas segue aquele modelo padrão que o Londrina usa há tantos anos. Já no camisa 2, a camisa branca, com uma faixa com detalhe azul celeste. E também na camisa 3, um pouco mais diferente do que os outros anos, uma camisa com azul um pouco mais escuro, que vai passando até para a parte mais preta, e aí também com alguns detalhes nas faixas, Londrina trazendo esses novos uniformes que vão estrear com a Série B aí pela frente, a partir da partida contra o ABC no próximo mês. E além disso, o torcedor pôde conferir novos reforços. Foi um pacotão com 7 jogadores contratados, alguns nomes conhecidos do futebol nacional, como o atacante Caio Mancha, que começou no Palmeiras, depois passou por vários clubes e estava na Portuguesa Santista de São Paulo, e agora também chegaram 2 velhos conhecidos do torcedor do Londrina, o Paulinho Mocelin, atacante, que tem várias passagens pelo Tubarão, vai para a 6ª passagem pelo Leque, jogou muito bem nos últimos anos, 2018, 2019, passou por outros clubes como Chapecoense, estava no ABC de Natal e agora volta para reforçar o Tubarão na Série B. Outro velho conhecido é o meia Igor Leite, que jogou no clube em 2018, 2019, jogador revelado pelo Fluminense, agora vai defender novamente as cores do Londrina. E ontem nós falamos também com o torcedor, lógico, ele está buscando se incentivar, apoiar cada vez mais também o Londrina nessa Série B e falou um pouco dessa expectativa. Passou o Paranaense, passou a Copa do Brasil, a campanha não foi tão boa. Agora o foco é na Série B, que o torcedor está animado. Vamos ouvi-los. Tomara que esses jogadores que chegaram aí surpreenda a gente. Eu vejo que é um time que é montado com uma cara interessante, que dá para competir nessa Série B bem. E agora tá vindo as pessoas certas pro Londrina. Nós vamos para a Série A. É vestir a camisa e apoiar, né? Vamos vestir a camisa e vamos para cima. Torcedor, vamos fazer a nossa parte. Vamos no estádio, vamos incentivar o time, vamos gritar os 90 minutos que o torcedor, que o jogador precisa disso, precisa do nosso apoio, do nosso incentivo. Então, gente, ó, Londrina esse ano é sucesso. É isso, o torcedor animado em busca dessa Série B, desse tão sonhado acesso à Série A, e o Londrina, para aumentar o público nos jogos no Estádio do Café, ontem também lançou oficialmente um novo programa de sócio-torcedor com valores promocionais para o torcedor que quiser acompanhar o time na Série B. São valores que vão desde R$ 14,90 para quem quiser pagar meia entrada nos jogos e continuar tendo alguns benefícios com o clube, ou até mesmo quem quiser comprar já o pacote para toda a Série B na parte cativa, R$ 79,90. Tem pacote especial para as mulheres com preços promocionais e, além disso, 2 novidades com as carteirinhas para crianças até 12 anos, que é de graça, e também para pessoas diagnosticadas com o espectro autista. Já temos aqui no Londrina a Tubaltistas, que a gente vem falando sempre, também o espaço especial para pessoas com autismo no Estádio do Café. Agora vai ter também uma carteirinha que é gratuita, só tem o preço da confecção para o torcedor poder acompanhar os jogos. Londrina que estreia então na Série B no próximo mês, no final de semana do dia 15, contra o ABC no Estádio do Café. Camisa nova, com jogadores novos, né, Alberto? Virar a chave, embalar finalmente nessa temporada 2023. Obrigado aí, Rodrigo Saviani, da equipe do GE. Globo. Lá tem todos os detalhes, inclusive, da nova camisa e também os valores desse pacote aí dos ingressos. O QR Code que apareceu durante a reportagem direcionava você para lá. Se você não deu tempo de posicionar o celular, é só entrar no site do GE. Globo. Lá tem tudo para você. Domingo que vem, mais de 6 mil candidatos estão convocados para as provas da segunda fase do vestibular da UEL. E o Meio-Dia Paraná renova a parceria com os estudantes, que são também nossos telespectadores. Começa agora mais uma temporada do Prepara. São 3 reportagens com dicas para a segunda fase, começando pela disciplina de inglês. Você
Você já perdeu o ônibus alguma vez? Várias vezes e ele atrasa muito. Atrasa muito. Eu já cheguei 20 minutos atrasada no trabalho. É ruim, né? Porque às vezes você se atrasa pra onde você tá indo, daí dá tudo errado. É uma sensação, sabe? É chateado. Tão ruim quanto perder o busão é perder questão no vestibular. E isso acontece com frequência nas provas de língua estrangeira, quando o candidato tenta fazer uma tradução literal de uma frase do português para o inglês. Se você não quer passar esse aperto, senta aí que essa reportagem vai te ajudar a chegar ao seu tão sonhado destino, a universidade. O teacher Marcos Eduardo Ferrari é quem conduz a lição de hoje. Tradução literal é um grande erro que as pessoas cometem, né? Porque pode gerar equívocos. Ah, eu perdi o ônibus. Então você vai logo traduzir para o inglês lost, perdi, perdido. Mas não está correto, porque o lost ele é usado de duas formas apenas. A forma tangível, que é quando você perde, por exemplo, um objeto palpável, tipo suas chaves, I lost the keys. Ou algo abstrato, tipo quando você perde algo que não é palpável, tipo algum medo de escuro. I lost my fear of the darkness. E o ônibus não, o ônibus ele é um objeto físico, só que você não consegue segurar ele. Então a forma correta de se falar seria, em vez de I lost the bus, I missed the bus. O professor explica que mesmo quando cabe uma tradução próxima ao português, é preciso analisar para escolher os termos mais adequados. Como na frase, eu quero pegar o ônibus. Seria quase uma tradução literal. A gente tem duas vertentes, né? A gente pode falar I wanna take the bus ou catch the bus, que são duas vertentes tanto para o inglês britânico quanto para o inglês dos Estados Unidos. Já para usar o verbo get, que também tem o sentido de pegar, o correto é dizer get on the bus. Para quem não tem fluência na língua, aí vão algumas dicas para aumentar as chances diante de uma pegadinha. Você pode estar eliminando as questões que você acha que está muito errada, porque sempre vai ter uma questão muito errada nas alternativas. Então, já fica mais fácil de você chegar à questão verdadeira. Então, saber analisar bem, ler o texto várias vezes, ler a questão. Normalmente, ler a questão primeiro, depois ir para o texto, já sabendo o que você tem que procurar, fica muito mais fácil também. Aquela que é muito fácil ou muito generalizada, provavelmente vai estar errada também. Não dormir no ponto serve para os ônibus e para as provas, sempre. Vai lá, senão não perde. You miss the bus. Obrigado, valeu. Fique ligado que amanhã tem mais. Após o intervalo, você vai ver o resgate de uma criança de apenas 3 anos que caiu em um buraco. Desfecho aí, um alívio tanto para a família. Já já a cobertura completa para você. Agora, imagens do começo do corte do mato na Praça do Jardim Alvorada. Finalmente, corte do mato também numa igreja que fica ali no bairro. O Meio Dia Paraná mostrou o problema nos últimos dias, o mato bem alto, a falta de manutenção. O serviço de roçagem no Alvorada começou nessa quarta-feira e a gente espera que ganhe ritmo também em outros pontos da cidade, até porque mato alto esconde lixo, água parada e se transforma em foco do mosquito da dengue. Agora, 12h53. Uma criança de 1 ano e 11 meses foi resgatada após cair em um buraco com cerca de 3 metros de profundidade. Isso ocorreu em Mamborê, ali na região de Campo Mourão. Aconteceu ontem por volta de 9 horas da noite, em frente à casa da família, aqui em Mamborê. A casa não tem muros e está em obras justamente para a construção de um muro. O avô da Antonella, de 1 ano e 11 meses, foi até o local para fazer uma visita para a família e já estava indo embora quando a menina decidiu correr atrás do avô. Foi nesse momento que ela caiu no buraco de 2 metros de profundidade por 20 centímetros de diâmetro. Inicialmente, o pai e o avô pegaram uma mangueira e começaram a assoprar para poder levar ar para a menina que estava lá embaixo, enquanto uma equipe do hospital aqui da cidade não chegava com um cilindro de oxigênio que auxiliou bastante a menina, enquanto o socorro, o corpo de bombeiros, vinha até o local. A equipe dos bombeiros teve que vir de Campo Mourão.
Aí, chegando ao local, eles tiveram que escavar um buraco ao lado de onde a menina estava. Esse trabalho levou cerca de 10 minutos, foi feito com uma máquina e depois eles usaram as próprias mãos para continuar a escavação até chegar no ponto onde a menina estava. Esse foi um trabalho que durou mais ou menos 15 minutos. A Antonella saiu sã e salva do buraco, sem nenhum arranhão. Estava bastante assustada, chorou e foi levada para o hospital, onde está em observação, mas não precisou tomar nenhuma medicação. E esse buraco vocês tinham feito para fazer um muro ali, é isso? Fazer um muro. Fazer um muro da casa já com questão por causa dela, para fechar o terreno, para ficar mais seguro para ela. Só que acabou o descuido, não foi fechado aquele dia. E ela acabou caindo. E na hora que você pegou ela nos braços? Foi o maior alívio do mundo. Só quem passa por isso que vai saber o alívio que é quando pega o filho no colo de volta. A mãe me contou que a Antonella dormiu a noite toda no hospital, já está brincando bastante, não para um segundo, e agora está só no aguardo da alta médica para poder voltar para casa. E ela é um milagre, eu falo que Deus deu a vida para ela novamente, porque pelo fato que foi ela não ter se machucado, nada mesmo, tanto que o doutor nem remédio para dor ela não tomou, porque ela dormiu a noite inteira a hora que ela chegou para o hospital. A gente testemunhou um milagre, eu falo. Maravilha, né? Bom compartilhar o desfecho de boas histórias com vocês ligados aqui no nosso Meio Dia Paraná. Falar agora de saúde pública em Londrina, a Prefeitura descartou a abertura de mais uma unidade para atender crianças na nossa cidade. O pronto atendimento infantil tem ficado lotado com frequência. Mônica, pelo jeito, nenhum esquema emergencial para a criançada. Por enquanto não, viu, Alberto? Como você adiantou, o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, falou que não pensam numa outra alternativa, como aconteceu aqui com a UPA do Jardim Sabará, que se tornou um local específico para atendimento de pessoas com sintomas de dengue. Segundo ele, não é viável por enquanto fazer isso porque não há profissionais capacitados para que essas crianças sejam atendidas de uma forma mais rápida. Então, independentemente de um novo local, ainda vai faltar profissionais especialistas, como os ortopedistas, e a gente vai acompanhar mais detalhes na entrevista do secretário. Destacar que a pediatria é um pouco diferente, né? Nós não temos tantos profissionais disponíveis como nós temos na clínica médica. Então, nesse momento, a estratégia é potencializar ao máximo aquela estrutura existente, até mesmo por conta das ambiências, do preparo da equipe em atendimento à criança, e dessa maneira nós deixamos uma escala mais do que extra de médicos. São 8 médicos atendendo lá no pronto de atendimento infantil. Ontem eu passei longo período do dia e da noite acompanhando esses atendimentos, e nós conseguimos observar que com alterações do fluxo do processo de trabalho melhorou um pouco. Entretanto, ainda em determinados momentos há um tempo de espera maior do que nós gostaríamos. Então a gente pede um pouco de compreensão para a população, estamos empenhados em achar uma solução, mas veja, dentro de um processo de atendimento de criança, que é mais complicado, mais demorado, a gente atender 500 crianças em 24 horas realmente traz uma sobrecarga para a estrutura. Bom, e nós continuamos aqui na UPA do Jardim Sabará. Vocês perceberam atrás de mim ainda muita gente aguardando por atendimento, muitas pessoas com sintomas de dengue, mas há pessoas também vindo para cá com sintomas de outras doenças. E aí acabam esperando demais e perdem a oportunidade de receber atendimentos em outros locais aqui da nossa cidade. Antes de falar um pouco mais disso, Alberto, a gente vai mostrar aqui para vocês, porque na tenda que foi instalada pela Prefeitura de Londrina para acomodar melhor esses pacientes, ela estava vazia, somente recebendo os carros, ainda estava funcionando como estacionamento. Mas vocês estão vendo ao vivo aqui no Meio Dia Paraná que essas cadeiras já estão chegando para acomodar melhor os pacientes que estão se apertando ali dentro da UPA do Jardim Sabará. No início da nossa participação, mostramos algumas pessoas sentadas no chão, outras deitadas até ali no ponto de ônibus, uma situação bastante difícil, e havia essa expectativa da chegada dessas cadeiras,
cadeiras, de mais equipamentos para alocar melhor esses pacientes. E vocês estão vendo agora que as cadeiras já estão chegando, muitas pessoas que estão sentadas no chão já vão ser direcionadas para cá para ficarem mais confortáveis. A última dica é, se você tem outro sintoma que não seja relacionado à dengue, tente procurar outros locais aqui da nossa cidade. Valeu, atualização aí, imagens ao vivo, então, uma ampliação da estrutura da UPA Sabará para atender aos casos de pessoas com sintomas de dengue. Atendimento lá, 24 horas. Fazer o nosso segundo giro aqui da previsão do tempo, começando com imagens de Londrina. A temperatura subiu um pouquinho, bateu na marca dos 30 graus. 30 graus também nesse momento, lá em Cascavel, oeste do estado, lá com mais nuvens. O tempo começando a fechar, tem possibilidade de pancadas de chuva ao longo da tarde em todo o estado. Áreas de instabilidade vão permanecer também na quinta-feira, aqui no norte do Paraná, com risco de novos temporais, máximas amanhã, passando dos 30 graus em toda a nossa região. Áreas de instabilidade que vão continuar até o fim de semana, é o que indica a meteorologia. Temperatura variando muito pouco, começando ali com 19, 20 graus e as máximas em torno de 30, 31 graus no meio da tarde, aqui em Londrina e boa parte do norte do Paraná. Tem uma participação aqui com pergunta. A Valéria está questionando qual o horário da apresentação daquele projeto musical no Boulevard Shopping. Será hoje, às 7 da noite, no centro de eventos. Entrada liberada para todo mundo, tá aí? Fica a dica, portanto. Participação também do Sidney de Cornélio Procópio, dizendo que, como pai, não consegue imaginar o dor da mãe de perder uma filha, no caso lá da Eduarda Shigematsu, e ainda ver a justiça demorar tanto tempo para condenar esse ser que não pode ser chamado de pai. Sidney aí, indignado com a demora e com o próprio relato da mãe, né? Lamentando ali o adiamento do júri mais uma vez. Meio Dia Paraná vai ficando por aqui. Para rever as reportagens é só acessar o Globoplay. Tem também o G1 com informações atualizadas a todo momento. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã, às 11h45. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.